E existe uma ciência por trás dessa prova que é belíssima. Por exemplo, existem 9 macrotipos de itens. Quando eu falo de itens, eu estou falando de questões. Existem 9 macrotipos de itens, que são as competências. E existem 30 microtipos de itens na prova do Enem, que são as habilidades. Ou seja, existem 30 tipos de questões na prova de linguagens do Enem. Então, existem 30 tipos. Eu só preciso estudar esses 30 tipos? Basicamente, sim. Se você analisar bem, entender os padrões que se repetem, você não precisa perder tanto tempo com estudo desnecessário. É direcionar 20% da sua energia para ter 80% do resultado. Ok? E aí, eu estou falando da matriz de referência, que é um documento que vai trazer toda essa orientação para os elaboradores da prova. Então, cada questão é baseada numa competência e sua respectiva habilidade. Por exemplo, se a gente estiver aqui, ó, eu trouxe aqui, você não vai precisar ler isso aqui, tá? Mas eu vou dar aqui o exemplo da competência 1 da matriz de linguagens e sua habilidade 1. A competência 1, a habilidade 1, vai pedir que você identifique as características de determinados gêneros textuais. Opa, então eu não preciso estudar todos os gêneros textuais? Não necessariamente. O Enem ele quer saber da sua competência e da sua habilidade de identificar essas características. Por exemplo, formalidade é uma característica do gênero mensagem? Mensagem de WhatsApp? Não. Você precisa assistir uma aula sobre esse gênero textual para entender isso? Não. Receita de bolo é a mesma coisa que um poema? Não necessariamente. Não. Tem receitas que são maravilhosas. Mas não. E você não precisa assistir uma aula de gênero textual, poema ou de gênero receita para saber disso. É saber como o Enem cobra, qual a relevância disso e a recorrência disso. Ok? E aí, quando você tem a competência 1, você tem gêneros textuais. Competência 2, você tem língua estrangeira. Competência 3, você tem educação física, linguagem corporal. 4, são as questões de arte. 5, as questões de literatura. 6, as questões de coesão e progressão textual. 7, as questões de confronto de opinião e estratégias argumentativas. 8, variação linguística, níveis de linguagem. E competência 9 são as questões sobre tecnologias da informação e comunicação e seus impactos na sociedade. Sabendo disso, dá para meter 40 questões, viu? E melhor ainda, quando você entende a estrutura de uma questão, isso te facilita bastante. Porque muitas vezes você nem precisa ler o texto todo. Toda questão do Enem vai ter quase sempre um título, ok? Mas é um título, um texto base, uma fonte, um enunciado e um comando ao final do enunciado, o gabarito, que é a alternativa correta, e os distratores, que são as alternativas incorretas. E aí, você tem um gigante a ser vencido nessa prova. Não é o conteúdo, não é eu não saber o tema da redação, o gigante se chama tempo. Porque ler cada um desses textos da prova, que geralmente são enormes, vai demandar de você pelo menos 2 horas do seu tempo de prova. Você tem 5 horas e meia. Imagina ficar 2 horas só lendo textos. O que acontece quando você faz isso? Você deixa de responder conscientemente a sua prova, você perde questões, você não tem tempo para preencher o gabarito, isso afeta a sua redação, isso afeta a sua prova de humanas, isso afeta o seu desempenho no primeiro dia, consequentemente isso afeta o seu desempenho no segundo dia. Muitas pessoas deixam de ir para o segundo dia de Enem porque foram mal no primeiro dia. Só que isso não vai acontecer com você. Você vai adquirir a partir de hoje essa manha, essa habilidade de ter gestão de tempo de prova, entendendo como funciona essa maravilhosa prova, ok? Olha só, seu verdadeiro gigante é o tempo, porque você tem, 330 minutos para 90 questões e uma redação. Por exemplo, se você leva 2 horas para fazer a redação, você vai ter, em média, 2,30 minutos para fazer uma questão. Sendo que, se você for ler o texto da questão, você vai demandar ali vai utilizar uns 2, 3, 4, 5 minutos. Isso não garante que você vai entender. E ainda você tem gabarito, rascunho, xixi, nervosismo, lanche. Isso aqui eu tô considerando o grosso, os 330 minutos das 5 horas e 30. Tá legal? Então, gestão. E aí, conhecendo os padrões da prova, é possível economizar, meu amor, até 1 hora e 21 minutos só na prova de linguagens. Pode parecer loucura, e realmente é loucura. Mas isso aqui é rotina da marca-texto. Porque eu entendi que meus alunos não queriam se apaixonar pela área de linguagens. Eles só queriam detonar na prova de linguagens. Então eu precisei pegar meu ego de professora de linguagens, guardar um pouquinho e ensinar para os meus alunos sobre o que deve ser feito na prova. Porque isso eu também sei. Mas muitas vezes eu quero dar aquela aula performática, longa, apaixonante. Só que isso não é relevante para a prova. E quando se trata de Enem, tudo é pertinente, mas nem tudo é relevante. E quando eu entendi isso, foi uma alegria, foi um divisor de águas na minha vida e na vida dos meus alunos também. Que agora eles estão acertando mais questões que eu. E uma outra novidade. Até 70% dos textos das questões da prova de linguagens não demandam leitura. Não precisam ser lidos. E com isso você economiza até 81 minutos, ou seja, 1 hora e 21 minutos. Graças a quem? A essa coisa linda aqui chamada NPLT. É um selo que identifica as questões que não demandam leitura.
não precisa ler o texto. Tem noção do que é isso? E ó, os meus alunos aplicam isso também em outras áreas. Nas áreas de humanas, é fundamental. Gente, é sensacional para humanas. Naturezas, e os alunos aplicam até em matemática. Me pergunta como? Não faço a mínima ideia, mas eles aplicam. E também em outros vestibulares, muitos alunos já aplicaram em provas de concurso, e eu só fico radiante com isso. Espero que você consiga também aplicar. E eu vou mostrar pra você como é que se aplica isso. Tá pensando, meu amor? Ó, por exemplo, tem aqui o caso dessa aluna, ó. Lelê do céu, acabei de fazer 40 de 45 no simulado de linguagens. Te agradeço muito, ó. Os humilhados serão exaltados. Outra. Cadê? Deixa eu dar um zoomzinho aqui pra você, que a prof tá meio ceguinha. Olha só, de 22, 23 acessos para 31 no último Enem. Serve muito, acabei de fazer também, consegui fechar a prova em 1 hora. Ó, simulado do SAIS aqui, ó, 39 de 45. Na maioria eu usei o NPLT, muito bom esse método, economizou muito tempo. Olha aí, Lele, 37 de 45 em 1 hora, 40 de 45. Ano passado ela fazia 29 morrendo. Então, isso é muito possível para você. É muito possível. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue economizar esse tempo. Então vamos embora. Vamos resolver a questão? Bora resolver? Deixa eu diminuir aqui pra você. Você tem uma ideia. Olha só. Essa questão aqui, ela pertence à competência 6. Tá? Competência 6, ela vai tratar dos elementos coesivos presentes no texto, da progressão temática, da organização textual. Ela é da habilidade 18 e é do Enem 2021 e ela teve 63,5% de acertos, ou seja, é uma questão considerada fácil, você tem que acertar. E aí o que acontece? Olha o que a habilidade 18 pede de você. Para você identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Ela vai pedir que você identifique um elemento, por exemplo, coesivo, que garanta a progressão textual. Por que aquele portanto tá ao final? Ele dá uma ideia de quê? De conclusão? Então, mais um detalhe importante, ó. O tempo de leitura desse texto aqui, 4 minutos e 4 segundos. Lembra que você tem em média 2 minutos, 2 minutos e 30, para poder fazer uma questão. Vamos direto aqui? Vamos direto para o enunciado? Diz o seguinte. A resenha é, normalmente, um texto de base argumentativa. Ok, resenha, aqui é o gênero textual. Resenha, ele já deu. Opa, como tá torto. Resenha, volta. Na resenha do filme Son of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é opinião implícita. Você vai ter que encontrar aí uma subjetividade, um adjetivo de valor. Olha, fulana é sensacional, viu? Fulana, caraca, maravilhosa. É diferente de, ó, fulana é muito competente. Fulano demonstrou profissionalismo. Então a gente vai encontrar uma marca de opinião implícita. Lembrando que se trata de uma resenha, estava na carta capital, intensa e original. Lembrando que a resenha vai tecer comentários críticos, expositivos também, sobre uma determinada obra. Pode ser um filme, um livro, o que for, uma peça de teatro. Então, onde é que a gente encontra aqui uma opinião implícita? Presta atenção. Letra A está dizendo. Do estreante em longa-metragens, Laszlo Nemes, vencedor do grande prêmio do júri no último Festival de Cannes. Opinião implícita aqui eu não enxerguei, eu não vi. Letra B. Ele é Saul, um dos encarregados de conduzir as execuções dos judeus. Cadê a opinião do autor do texto? Letra C. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por seus ombros, seja com um close. Também não vi opinião. Letra D. Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Também não vi opinião. Eu vou até mudar de cor porque eu tô achando que vai ser essa outra letra aqui, ó. Letra E. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Olha aqui. Ousada e radical não deixa de ser um passo à frente. Ousada e radical tem cara de opinião implícita. Eu digo que é explícita. Então, letra E é o nosso gabarito, porque ele cria a opinião implícita presente numa resenha sobre determinado filme. Você não precisou ler esse texto enorme, economizou 4 minutos e 4 segundos e já foi para a próxima questão,